Olá, mortais. Vamos começar mais um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo me lembrar. Não se esqueça de dizer que gostou, dar o seu gostei, compartilhar. Se você ainda não é assinante, se inscreva. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se inscrever, compartilhar, dizer que gostou e comentar. Comentar o mais importante. Porque se você, durante a minha fala, teve uma boa ideia ou eventualmente não entendeu alguma coisa, discordou, manda para mim uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em responder. Ok? Gente, o tema de hoje é os contratualistas. Eu quero falar dos contratualistas, apresentando os três principais contratualistas, e se sobrar um tempinho aqui, eu vou falar também de outros homens que, não sendo contratualistas, também tentaram dizer alguma coisa sobre isso que nós chamamos de Estado, né? Kant, Ortega y Gasset, enfim, algumas pistas para a gente saborear, né? Saborear um pouquinho essa viagem sobre isso que nós chamamos Estado. Lá na antiguidade, quando ainda não havia uma teoria de Estado, uma teoria filosófica, uma ciência política, os povos explicavam o surgimento disso que nós chamamos de Estados, né? Uma sociedade organizada, com leis, com instituições. Os povos costumavam atribuir a origem desse tipo de organização entre os humanos a Deus. Os deuses quiseram que nós fôssemos assim organizados. A própria tradição judaico-cristã, né, coloca lá as tábuas de Moisés, né, a lenda de Gilgamesh também vai falar dos heróis, né. Se você vai para o Antigo Egito, os deuses do Egito ordenando, as religiões tinham um poder muito grande sobre a ordenação da sociedade, e portanto a sociedade humana era organizada a partir dos deuses. No século V antes de Cristo, quando a filosofia, né, está no seu primeiro grande surto, né, de emancipação, a filosofia, nós costumamos dizer que surge no século VI antes de Cristo, né? E no século V, o século de Péricles, na Atenas, antiga Atenas, com Sócrates, depois com Platão, né? E já no século IV, com Aristóteles, a filosofia dá um salto e começa a se preocupar não apenas com a física, com a natureza, também com o antropós, com o homem, com a sociedade, o modo como nós nos organizamos. Os sofistas vão dizer, contrariando Sócrates, que acreditava que a sociedade é como é porque a sociedade busca a beleza, já que os homens buscam a beleza, buscam a justiça, buscam a ordem. Os sofistas vão dizer que a sociedade existe por interesses e que, portanto, as leis vão variar de acordo com os interesses dos povos, com a época, com a região, com as necessidades básicas, enfim. Platão, discordando dos sofistas, vai nos dizer que a sociedade humana busca repetir, e ela será plenamente realizada quando conseguir repetir a estrutura do próprio ser humano, cuja alma é dividida em três regiões: a região da cabeça, a região do tórax e a região do abdômen. Essa é uma teoria platônica. Vocês se lembram que, para Platão,
Nossa alma veio de lá do mundo das ideias. E o nosso corpo pertence ao mundo dos fenômenos. A alma, durante o nosso nascimento, encarnaria no nosso corpo e se distribuiria nessas três regiões: a região da cabeça, a região do peito e a região do ventre. Na região da cabeça estaria a alma, que depois vai caracterizar as pessoas de ouro, a alma superior, aquela que pensa, que pondera. Na região do tórax estaria a alma que se encarrega das emoções fortes, que ele chama de alma irascível, né? Irascível, a alma de quem se indigna, a alma de quem não aceita a injustiça, a alma de quem protege. E na região do ventre estaria a alma que se ocupa de tudo aquilo que nós precisamos para existir. Então, o medo, a reprodução, a fome, a sede, tudo estaria aqui. Então, traduzindo numa linguagem contemporânea, nós podemos dizer que a alma do ventre seria a parte dos instintos de preservação. A alma do tórax seria a parte da nossa preocupação social. Veja, ventre é a preocupação comigo, tórax é a preocupação com o outro, e mente, o equilíbrio entre essas duas preocupações. Isso para Platão. Aristóteles, que não concorda com Platão com relação a essa ideia de que nossa alma veio de uma dimensão metafísica. Para Aristóteles, a metafísica ocorre na própria física. A organização social seria resultado das nossas necessidades, e aí ele está dialogando com os sofistas, das nossas necessidades práticas, associadas à nossa busca pelo bem, pela beleza, pela justiça. E aí ele está concordando com Sócrates e, claro, com seu mestre Platão, já que Platão é um discípulo dileto de Sócrates, e a alma superior, a alma que está no cérebro, para Platão, ao buscar equilibrar as duas almas, está buscando o que é mais belo, o que é mais nobre, o que é mais justo. Por isso, para Platão, os governantes deviam ser filósofas e filósofos. Pessoas, para ele, teriam alcançado a condição de contemplar o belo, o bom e o justo. Aristóteles pensa numa sociedade em que tudo isso ocorre, mas ele vê com clareza que não é possível um modelo único de sociedade. Ele vai falar basicamente de três modelos: o modelo que ele chama de monarquia, o modelo que ele chama de aristocracia e o modelo que ele chama de politeia, e que aqui eu vou chamar de democracia para facilitar o entendimento. É uma coisa mais delicada, a gente não vai se demorar nisso não. Monarquia, aristocracia, democracia. Só que Aristóteles é muito pé no chão. E ele entende que a monarquia, o governo de um só sobre todos, pode degenerar se este um só não estiver preocupado com o que é belo, bom e justo. E aí a monarquia se transformaria numa tirania. Ou seja, quando esse governante, com todo o poder de decisão, pensa só em si e não no conjunto da sociedade. Da mesma forma, a aristocracia. A aristocracia, diz Aristóteles, seria o governo em que as melhores pessoas, as pessoas mais capazes, mais tecnicamente capazes, governariam a cidade. Se essas pessoas
escolhidas por suas capacidades técnicas. Em vez de se preocuparem com a cidade, passassem a se preocupar apenas consigo mesmas, diz Aristóteles, nós corremos o risco de descambar, de degenerar, de corromper o Estado, e aí o que era aristocracia vira oligarquia. Aristóia é o governo dos melhores. Oligói, oligarquia, é o governo de uns poucos, a serviço desses mesmos poucos. Aristóia, os melhores. Aristocracia, o governo dos melhores. Oligói, pequeno, pouco. Oligarquia, o governo desses pequenos, desses poucos, para eles mesmos. E por fim, a politeia, que aqui, para facilitar, a gente vai chamar de democracia, que seria um governo em que a maioria faria os votos, as decisões. Também pode degenerar, também pode corromper, se acontecer de essas pessoas, em vez de procurarem o melhor para a sociedade como um todo, estivessem a serviço de suas pequenas necessidades, de seus interesses particulares. E aí, aquilo que seria a democracia, o governo do cidadão, se transformaria numa demagogia. Ou seja, um governo em que aqueles que escolhessem os seus representantes estariam seguindo alguém erroneamente. As pessoas não estariam escolhendo para o melhor, mas estariam escolhendo porque, não tendo uma visão, seguem um líder qualquer cujos interesses não são os da cidade. Então vejam que Aristóteles, né, meio que antecipou uma descrição do Estado como nós vemos agora. Eu vou dar uma pequena pausa para o nosso vídeo não ficar muito longo. Essa introdução eu acho importante para a gente entender como é que isso funcionava na antiguidade, antes de chegarem os nossos contratualistas, essas que são as pessoas a quem eu quero concentrar esta aula. Só vou, antes da minha pequena pausa, fazer a transição do que aconteceu na filosofia da antiguidade para a Idade Média. E vou ser bem breve aqui, e aí no nosso próximo vídeo a gente já vai falar dos contratualistas com esta base que foi posta aqui. Vejam só, na Idade Média, por força do desenvolvimento do cristianismo, da busca que alguns autores cristãos, como Santo Agostinho, como Tomás de Aquino, fizeram na filosofia antiga, até para fundamentar esse cristianismo, até para deixar o cristianismo em condição de discutir de igual para igual com os grandes pensadores da antiguidade. Santo Agostinho vai pegar Platão e vai dizer, assim como para Platão existe um mundo das ideias, onde estão as ideias perfeitas, e existe um mundo dos fenômenos, nós cristãos entendemos que há um céu e há terra. Aqui é a imperfeição, lá é a perfeição. E quem é que governava no mundo de Platão? Quem deveria ser o governante para Platão? As filósofas e os filósofos. Ora, quem vai ser o governante para Santo Agostinho? Os bispos, que são as pessoas que estão mais próximas
da perfeição divina, o Papa, a Igreja. Mas como essa cidade terrena não pode ser governada apenas em níveis celestiais, é preciso que haja representantes aqui terrenos, os reis. Mas esses reis estariam submetidos à igreja, ao Papa, aos bispos. Assim, ficou estabelecido que o rei existe porque Deus quer, porque Deus permite. E Tomás de Aquino, já no século XIII, vai nos dizer que sim, Deus permite que o rei exista. E é por causa de Deus que o rei pode continuar a sua missão. Embora Tomás de Aquino chame mais a atenção do rei para que ele cumpra as promessas que Deus pede que ele cumpra. Tomás de Aquino, num texto absurdamente revolucionário, chega a dizer que se um rei é tão ruim que pode colocar em risco a vida e a alma de milhões de pessoas, não há mal em que esse rei deixe de existir. Ele não estava pregando a invasão do Capitólio, não, mas ele estava dizendo que sim, a eliminação de um mal que provocará muito mais mal é menos grave do que a manutenção de um mal que provocará grandes males. Olha a viagem, né? Enquanto Agostinho, né, século V depois de Cristo, vai nos dizer que se o rei te pede para fazer algo que não é bom, faça. Porque a sua função, você que é súdito, é obedecer o rei. E lá na eternidade, quem vai se ver com o divino é o rei, porque você fez a sua parte, que era obedecer. Você vê que a história vai mudando, né? As concepções vão mudando. E na segunda parte, então, a gente vai falar dessa mudança que isso tudo, esse modo de pensar está valendo até o século XVI, e a partir do século XVI, já no século XVII, esse modo de pensar começa a se transformar e vai dar nos estados que nós conhecemos hoje. Beijo, mortais. Não se esqueçam, se vocês tiverem alguma curiosidade, alguma pergunta, manda um comentário para mim e aguardem a segunda parte desse vídeo. Tchau, tchau.